Eu comprei os tons de pele da Multicolor e nesse vídeo eu vou testar esses lápis nesse desenho aqui, ó. E vou estar passando um pouco da minha experiência e minha opinião sobre esse material. Mas antes eu queria contar muito com o seu apoio. Assiste o vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, deixa o like e se inscreve. Só te peço isso, coisa mais simples que tem e que pra mim vai fazer uma diferença muito grande. Mas sem enrolação, bora pro vídeo. Eu tava dando uma olhadinha na Shopee em alguns materiais de desenho e achei esse lápis de cor aqui, ó, num valor bem simbólico de R$ 8,50. E é um valor bem barato pela qualidade do material. Lógico, esse lápis também não é perfeito, né, longe disso, mas por esse preço é um ótimo custo-benefício. E já adiantando que esse lápis vale muito a pena, principalmente pela qualidade e preço. Então se você quiser estar comprando esse lápis aqui também, eu vou estar deixando o link na descrição da loja que eu comprei. Chegou bem rápido, veio direitinho, não teve nenhum estrago no lápis, na mina, veio certinho. Então se você quiser estar adquirindo esse lápis também, nesse precinho bem bacana, confere a descrição aqui que eu deixei o link pra você bonitinho, só clicar e comprar. O formato do lápis, ele é hexagonal, então é aquele formato padrão que a gente conhece, né, da Faber-Castell, até porque a Multicolor e a Faber-Castell é basicamente uma coisa só, né, muda pouca coisa. Isso inclusive é da hora, porque quando o lápis seu acaba, você pode estar repondo ele usando os lápis da Multicolor, já que é uma versão um pouco mais barata do material, então é muito da hora pra você estar repondo. Sobre ele ser hexagonal, é algo bem da hora, já que dá pra você estar segurando ele com um pouco mais de firmeza no lápis, e se você deixar ele em uma superfície plana, ele não vai ficar rodando pra lá e pra cá com risco de cair. Eu falo isso por experiência própria. E quebrei a ponta do lápis. Mas esse formato também é ruim, já que com o passar do tempo você vai segurando muito o lápis, aquelas pontinhas vão estar fazendo muita pressão no seu dedo e acaba doendo com o decorrer do tempo. Mas lógico, também não é nada que vai estar atrapalhando você a desenhar. Os lápis têm as cores bem fiéis à mina. Eu recomendo que você faça uma tabelinha de cores pra tá vendo como o lápis fica no papel, é claro. Mas caso você queira estar seguindo apenas pelas cores do lápis, fica de boa, já que não tem diferença nenhuma. No final do lápis vem escrito Multicolor e a numeração do lápis, que são T1, T2, T3 e vai até o T12. Acho válido falar que os lápis do T1 ao T6 dessa caixinha são idênticos aos lápis da Faber-Castell tons de pele, pelo menos essa caixinha aqui que eu tenho. Acho legal isso, já que você pode estar tendo um bom comparativo entre as duas marcas. E se você estiver vendo algum tutorial, algo explicando sobre os lápis, você pode se guiar tranquilamente com os dois lápis, já que a numeração é a mesma. Sobre esse lápis no papel, eu não senti dificuldade nenhuma em usar esse lápis, não tem nenhum segredo, ele é um lápis normal. Eu só senti dificuldade em trabalhar muitas camadas com ele, já que teve partes que ele acabou danificando a folha. Então tome cuidado com a quantidade de camadas que você vai estar usando no desenho, para não ter o risco de você acabar rasgando a folha. Sobre o set de cores, eu achei que as 12 cores presentes na caixinha foram muito bem selecionadas, já que tem uma boa variedade de tons claros, médios, escuros, então você pode trabalhar diversas tonalidades de pele com esse set de cores. Algo bem bacana para você que trabalha um realismo, que você vai precisar tá tendo uma grande variedade de cores, ou até mesmo pro anime, uma cor mais simples. Algo também que eu gostei desse lápis é que, diferente de certas marcas, né, Faber-Castell caras e cores, o lápis vem inteirinho, então é um ótimo lápis para você estar repondo aquele que geralmente acaba primeiro, tipo o marrom, a areia, o sépia. Então esse lápis, além de ser bom, ele é uma ótima opção para você estar repondo aquele material que acabou. Sobre a minha madeira, eu achei bem tranquilo de usar esse lápis, porém, como eu disse anteriormente, ao usar muitas camadas ou aplicar muita força nesse lápis, ele acaba danificando a folha. Daí se for algum detalhe bem pequenininho, você pode estar tendo dificuldade para estar consertando isso. Mas como nesse desenho a pele estava bem grande, então foi bem fácil de estar consertando isso. Então toma bastante cuidado. Eu não sei se foi a folha que eu usei uma Canson. Eu esqueci o nome da folha. Essa folha aqui da Canson, ela não tem a gramatura muito alta, então pode ter sido isso. Mas de todo modo o lápis não foi feito para estar danificando a folha, a não ser que você coloque muita força no lápis, né? E também aí complica, né? Já a madeira eu achei ela meio dura, eu tive dificuldade de usar o estilete nele, o estilete tava novinho, né, com a lâmina bem afiada. Aí eu fui tentar assim, não foi, eu pensei, puxa, vou usar o apontador. Aí deu certo, o apontador foi tranquilo. Então não sei se foi o meu estilete, né, que tava com a lâmina boa, apesar de ser novo, ou se realmente esse lápis não se adequa muito com o estilete, só com o apontador. Mas na via das dúvidas, usa o apontador, a ponta fica fininho, bonitinho, você não vai ter problemas nenhum. Esse lápis também se adequa muito bem com outros tipos de materiais. Eu não testei ele junto com outros materiais nesse desenho, eu usei especificamente só esses lápis, na pele, é lógico, né?
Mas eu testei em outra folha à parte, ele junto com o marcador, o Super Soft, o Giotto, o Faber-Castell. Então foi muito da hora de estar usando ele ficou com a pintura homogênea, lisinha, então não tem problema você tá misturando ele com outras marcas de cor, contanto que você saiba misturar os lápis, é claro. Mas e aí, levando em consideração todos esses pontos que eu falei, esse lápis vale a pena pra você? Sinceramente, pra mim vale muito a pena, esse lápis é muito bom, ótimo custo-benefício, a qualidade é muito da hora. E não esqueça, se você quiser estar adquirindo esse mesmo material, dá uma conferida aqui na descrição pra aproveitar esse precinho que tá muito baixo. Bom, espero que vocês tenham gostado do desenho, até semana que vem, tchau, tchau. E já a madeira eu achei ela meio dura. Já a madeira... Já a... Não vai não. Ai, velho, que eu fui escrever isso?